Vamos achar a taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno, você já viu a função taxa interna de retorno. Agora, veja, ponto importante, ela tem que ser operacionalizada sobre o fluxo líquido, não o fluxo líquido descontado. Então, o que eu vou fazer aqui? Pegar o fluxo líquido, tá? E achar 13,66. Tá? Então, essa é a taxa interna de retorno, que muita gente que gosta de querer, isso aqui é a taxa intrínseca de retorno, mas não é bem isso. Já viu aqui no fundo, você tem a descrição é meio complicada. Bom, payback simples. O que eu vou fazer? Olha, eu já deixei até as coluninhas aqui do fluxo líquido acumulado, aqui meio no jeito aqui. Tá? O simples e o descontado. Então, veja, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou pegar o primeiro aqui. O que eu vou fazer na célula de baixo? Eu vou pegar o de cima e vou somar o fluxo líquido do período. Tá? E eu vou fazer isso com cada célula. Vou pegar o anterior e somar o próximo. O que eu estou fazendo? Eu estou acumulando até aquele período. Se eu já copiar essa fórmula aqui, eu já vou fazer isso automaticamente. Tá? Veja, essa planilha eu vou deixar no site para você. Para você poder depois examinar, entender. Tá? Então, veja, o que aconteceu aqui? Ó, o fluxo acumulado vinha negativo até o período 3, no período 4 ele ficou positivo. Então, o payback simples se deu no período 4. Tá? Demorou 4 anos, né, para você recuperar, vamos dizer assim, na linguagem mais trivial, aquele investimento inicial. Você começou a ter lucro, mas é um lucro calculado de uma forma meio errada. Aqui. Então, aqui eu vou colocar, então, 4. Veja, o que eu estou fazendo? Nós poderíamos fazer isso automaticamente. Não tem fórmula para fazer isso automaticamente. Você vai ter que fazer, basicamente, uma construção aqui para poder calcular isso. Tá? Por que a gente não está fazendo isso? Porque isso aí já envolve programação no Excel, tal. Eu não vou entrar nessa série, porque não é importante aqui agora. Mas você poderia programar isso. Quer dizer, por isso que eu já coloquei aqui, sem cálculo automático, que você só vai ter que fazer meio no braço aqui. Tá? As únicas coisas aqui, essas duas não vão ser calculadas automaticamente. Bom, fazer agora o descontado. Como eu já tenho uma coluna com o valor presente do fluxo líquido calculado, eu vou acumular ele agora. Então, vamos lá. Aqui. E aqui eu vou acumular ele. De cima, mais o próximo. Eu estou acumulando. Tá? Ó. O fluxo líquido acumulado, mas com os valores descontados, que seria mais adequado aqui, o primeiro valor positivo ele só ocorre, na realidade, no período 5. Ou seja, o payback econômico ou descontado, ele se dá no período 5. Tá? Bom, deixa eu mostrar uma outra forma de achar o valor presente líquido usando a fórmula do próprio Excel. Então, quem viu o videozinho lá, vai ver que essa fórmula você tem que usar com muito cuidado. Porque o valor presente líquido do Excel, ele assume o primeiro período, na fórmula do Excel, é o período 1, não é o período 0. Tá? Esse é um negócio que dá muito erro, o cara que usa essa fórmula na prática. Por isso que eu prefiro que você aprenda a fazer sem usar a fórmula do Excel. Mas em alguns momentos essa fórmula é útil para evitar que você tenha que fazer umas construções com planilhas um pouco mais trabalhosas. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Vou calcular o valor presente líquido, mas usando a fórmula VPL do Excel. Então se você vê o vídeo, você não entendeu isso aqui, você vai lá e vê o vídeo que eu explico bastante detalhe. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o valor presente, mas do primeiro período para frente.
Antes disso aqui, deixa eu colocar a taxa de desconto. Então, a fórmula, ele exige que eu coloque Aqui só um detalhe que meu teclado desconfigurou, para eu não ter que resetar aqui. Eu estou usando um truquezinho aqui para poder trabalhar aqui. Você vai conseguir digitar sem nenhum problema se o teu teclado não estiver desconfigurado. Então aqui o que eu fiz? Coloquei a taxa de desconto e coloquei o fluxo, mas do 1 para frente. E aí o que eu vou ter que somar aqui? Vou ter que somar o fluxo no período 0. Tá? Então veja, com essa ginástica aqui eu consigo achar o valor presente. Então, você precisa tomar muito cuidado com a função valor presente líquido do Excel. Você tem que usar dessa forma que eu mostrei aqui. Tá? Ela começa no período 1. E tem gente que usa ela como se fosse começando o período 0 e vai chegar a valores errados. Porque aquilo que é período 0 para você, nós somamos isso, porque já está em valor presente no período 0. Tá? E cheguei, por isso que eu fiz aqui duas, até para você perceber que uma forma é igual a outra. Quer dizer, eu usei os conceitos na planilha e usei a forma. Tá? Por que eu fiz isso? Porque a relação benefício-custo, eu vou calculá-la usando já diretamente a fórmula do Excel para facilitar. O que é a relação benefício-custo? É o valor presente dos benefícios dividido pelo valor presente dos custos. Tá? Então, eu vou fazer isso já diretamente usando a fórmula aqui. Então, VPL, taxa de juro, vou botar aqui, ponto e vírgula aqui, e os recebimentos meus. E vou dividir, né? Dividir aqui, pegar aqui o divisão aqui, vou dividir pelo valor presente líquido dos custos. Agora, você veja que o custo aqui eu vou ter que tomar cuidado, porque, veja, no caso dos recebimentos, começa mesmo no período 1. Então, não tem problema. Aqui, eu vou ter que pegar primeiro, colocar a taxa de juro, colocar ponto e vírgula aqui, pegar aqui do valor do 1 para frente e somar o valor no período 0 aqui. Tá? Aqui, somar esse valor aqui. Então, o que eu estou fazendo? O valor presente líquido, usando a fórmula do Excel, do 1 para frente e somando o valor do meu custo no período 0 aqui. Né? Ao fazer isso, então, eu vou chegar a uma relação benefício-custo de 1,06 tal. Então, veja que aqui você quer que a relação benefício-custo seja maior que 1 e ela vai ser sempre que o valor presente líquido for positivo. Então, você está sendo 6% mais de benefícios em valor presente do que os custos que você teve nesse projeto aí. Bom, taxa interna de retorno modificada. Então, lembra que eu deixei já uma coluninha aqui para o valor futuro aí. Tá? Okay? O que eu vou ter que calcular? Vou ter que calcular primeiro o valor futuro dos fluxos positivos até o último período. Tá? Então, veja, eu vou calcular de cada um aqui. Então, esse valor aqui, ó, que é o 0,4, eu vou aplicar ele até o período 5. Então, vamos lá. Então, isso aqui vai ser igual vezes 1 mais a taxa do custo de oportunidade elevado, né? Vou pegar aqui o elevação, elevado a quê? Quanto tempo eu tenho do período
2 até o período 5, eu posso aplicar por 3 anos. Então, se eu pegar 5 menos o período que eu tenho, eu vou ter o número de períodos em que eu posso aplicar. Então, aqui vai ser 5 menos o período, que é o 2 aqui. Que na prática eu estou aplicando por 3 períodos. Ou seja, esse 0,40 aqui, aplicado a 10% até o período 5, vai me dar 0,5332. Beleza. Então, isso aqui, só que eu tenho que fixar, né, a taxa de juros. Eu não fixei, por isso que ela copiou errado. Fixei, aí sim eu vou ter o valor futuro de cada recebimento até, na aplicação até o último período. Agora eu vou somar isso, vai me dar o valor futuro total dos recebimentos positivos. Então veja, qual que é a ideia aqui? Da fórmula, né? Deixa eu pegar aqui, voltar aqui a nossa fórmula. Nós temos esse valor futuro que a gente achou. Tá? Nós temos o investimento inicial em termos de valor presente que nós já podemos calcular aqui. Vamos chamar ele de valor presente. Tá? 1 mais a TIREM. Isso aqui é como se eu estivesse investindo VP para receber o valor futuro no quinto período. Isso aqui seria esse valor futuro que a gente acabou ou estamos calculando aí. Tá? E o que nós queremos é calcular isso aqui, o TIREM aqui. Então, o TIREM aqui, o que vai ser? Vai ser o valor futuro que a gente está calculando aqui, dividido pelo valor presente dos investimentos, raiz quinta menos 1. Ou seja, a hora que inverter essa forma, substituir o TIREM aqui, eu vou ter essa forma. Se o nosso VP tiver em valor negativo, que é o que vai estar, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar aplicar um sinal negativo aqui para converter ele em sinal positivo. Então é isso que eu vou fazer. Então é isso que a fórmula da taxa interna do retorno modificada faz, né? Que é o que eu vou operacionalizar no Excel. Tá, então veja, então isso aqui vai ser igual ao valor futuro. Qual que vai ser o valor futuro? A soma desses valores aqui. Soma dos valores positivos. Beleza. Vou dividir pelo valor presente dos investimentos em valor negativo aqui, do início, que é o período 1 e 0. Então, vou dividir a soma. Ó, valor presente, já tem ele calculado aqui, período 0, período 1 aqui. Os dois aqui. Só que eu quero isso aqui em valor negativo. Tá? Agora o que eu vou fazer? Vou elevar a 1/5, tirar a raiz quinta aqui. Opa. E subtrai 1. Tá? 12,24%. E que, em geral, ela vai ser menor do que a taxa interna de retorno, que foi 13,66. Tá? Então, aqui, com isso, a gente tem a nossa solução do problema. Então, veja, onde que vem a análise de sensibilidade? Vem exatamente aqui. Fala, mas esse custo não é 10%, é 11%. Então, vem aqui, 11%. Veja, todos os meus cálculos eles estão dependentes disso. O único que não está é o payback, mas não mudou. Payback continua sendo 4,5. Terei que fazer no braço aqui. Tá? Beleza? Então, isso aqui já tem aqui essa planilha, né? O próximo, para a gente completar esse problema aqui, como é que a gente faria? Tem duas coisas. A curva do valor presente e a mesma análise em valores nominais.
Tá? Então vamos lá. Vou pegar essa mesma, vamos a partir dessa planilha que a gente está aqui agora, voltar para os 10% aqui. Tá? Como é que a gente poderia converter essa planilha aqui numa planilha considerando valores nominais? Tá? Então, vamos lá. Então, primeiro, o investimento, valor nominal, não é mais valor real, período zero, 0,75. Tá? Agora, o que eu vou precisar fazer? Veja, esse 0,5 é o preço que eu estou recebendo, mas no período zero. Como eu tenho inflação de 4% que eu estou projetando, o que vai acontecer com esse preço? Se a inflação vai afetar-se igualmente preços e custos aí. No período 1, não vai ser mais 500, vai ser 500 mais 4%. E, sucessivamente, 4% vai ser aplicado sobre o valor anterior. Então, eu vou já corrigir aqui, ó. Isso aqui, então, vai ter que ser multiplicado por 1 mais o 4%. Porque eu estou projetando o que vai acontecer no ano que vem. Isso aqui é o que eu vou receber, de fato, considerando a inflação. Tá? E veja que para os próximos períodos, o que eu vou ter que fazer, no fundo? Para facilitar, eu vou pegar o valor do período anterior e vou multiplicar pela inflação. Porque nesse caso, como são iguais os valores nominais... Ok, então tá vendo, ele está crescendo. Então, do ponto de vista nominal, está acontecendo isso, né? Aqui, se eu colocar mais uma casa, você enxerga... Opa, pera um pouquinho. Aqui eu esqueci de fixar o valor. Por isso que não alterou aqui. Tá aqui. Agora sim. E vou ter que fazer a mesma coisa com o custo. O custo também vai subir. Mais o 4%. Fixar aqui. E aqui, se você colocar mais uma casa, você vai ver que ele aumentou. Aqui eu vou pegar o anterior e vou multiplicar por 1 mais a taxa de inflação. Fixar. Ok? Então veja. O que eu fiz agora? Eu criei o meu fluxo, só que considerando valores nominais que seriam potencialmente recebidos em cada um desses períodos lá na frente. Você percebeu a diferença dos dois? Essa diferença é central. Tá? Ou você faz de um jeito, ou você faz do outro. Você faz tudo assumindo os valores do período zero, e trazendo aqueles recebimentos nominais do futuro para período zero, ou trabalhando tudo em valores nominais que vão ser recebidos em cada um dos períodos. Agora veja, eu não vou poder usar mais essa taxa aqui. Isso aqui é uma taxa real. Então o que eu vou criar agora? Um custo de oportunidade em taxa nominal. Então veja, se a minha real é 10%, qual que vai ser a nominal? 1 mais... Lembra, 1 mais a taxa nominal é 1 mais a taxa real vezes 1 mais a taxa de inflação. Então, o que eu vou fazer aqui? Somar a taxa, multiplicar por 1 mais a taxa de inflação e subtrair 1 para ter em valor. Isso aqui vai ser, então, 14,4%. Então, a taxa nominal equivalente aos seus 10% real vai ser 14,4%. Então, vejam, o que eu vou ter que fazer agora? Vou ter que mudar a minha planilha. Todo lugar onde aparecia a taxa real, eu tenho que usar a taxa nominal. Tá? Então, veja que não é em muitos lugares aqui. Aqui no fator de desconto, então aqui, veja, agora está na célula B10. Tá?
Aqui é B10, tá aqui. E aqui agora só. Ok? Vamos ver onde que ela está aparecendo mais. O valor futuro ela vai aparecer. Aqui. Ok? E aqui no próprio valor presente. Aqui, ó. Desculpa, o valor presente. Valor futuro aqui. Aqui, deixa eu ver. Aqui eu tenho que copiar, né? Eu não copiei para as outras células aqui. Tá. Veja, a hora que eu calculei o valor presente líquido, já com todas essas correções, olha o valor presente líquido que deu. Igual ao do anterior. O que mostra, no fundo, o quê? Que os dois procedimentos estão corretos. O que você não pode fazer é usar valores reais e nominais. E nesse caso específico, seria você usar o 0,75 no segundo período e usar valores constantes dos recebimentos. Aqui eu vou ter que fazer outras. A taxa interna de retorno ela não vai ser alterada. O payback simples continua sendo igual. Relação benefício-custo também. Eu vou mudar aqui para... Agora é 10, né? B10 aqui. E taxa interna de retorno modificada, também ela já está sendo calculada corretamente. Tá? Então, o que aconteceu? Minha planilha agora, ela está em valores nominais. Tá? A taxa interna de retorno, sim, ela muda. Tá? Porque agora ela é comparável a uma taxa interna de retorno nominal. Então vai ser mais alta. Payback simples, payback não vai voltar, relação benefício-custo é a mesma, assim por diante. Então, para a gente finalizar essa primeira parte aqui, então o que nós vamos fazer? Fazer agora a curva do valor presente. Então, aqui eu já fiz ela mais rapidinho aqui. Então, como é que a gente vai construir essa curva? Então, o que eu fiz aqui? Peguei aquela primeira, valores reais aí, e construí aqui, eu coloquei uma coluna, 0%, 1%, escrevi isso aqui, certo? Eu primeiro escrevi o zero aqui, e essa primeira célula, eu pus a célula anterior, aqui, esse M11, essa célula anterior, mais 0,01. E aí copiei isso. Então, ele está me criando aqui uma coluna que vai de 1 a 20. E o que eu estou fazendo aqui? Estou calculando o valor presente líquido usando a fórmula do Excel. Estou pegando aqui o fluxo líquido, aqui, de 1 até 5, somando fluxo no período zero, e usando a taxa que está na coluna M. Essa taxa aqui. Então, comecei no zero, e a hora que eu copiei isso aqui, o que ele fez? Ele está me calculando o valor presente líquido em cada período. Percebe, a taxa interna de retorno que a gente tinha calculado, 13,66. Aqui, veja, a hora que o valor presente ele começa a chegar aqui, entre 13 e 14, ele muda de sinal, que é exatamente onde a curva cruza. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer a curva em si. Como é que eu faço a curva? Marco aqui e vou aqui no inserir, vou aqui nos gráficos e vou inserir esse gráfico aqui, dispersão com linhas suaves, etc. E isso vai me dar a curva do valor presente, tá? Porque ela já está aqui no calculado. Então aqui você está vendo o que está acontecendo, então, com o valor o presente líquido na medida que você está avançando aqui no teu problema, tá? Então essa é a ideia. Beleza? Então, com isso você consegue resolver esses problemas que a gente colocou. Tá, deixa eu colocar mais um probleminha, que esse é mais rápido.
que é o seguinte. Pelo menos aqui, vamos fazer pelo menos a montagem do fluxo de caixa, que só tem um detalhezinho aqui importante para essa operação de vocês. O resto você já sabe como calcular, que já está mais ou menos montado aí no outro problema. O investidor está considerando a aquisição de um equipamento no início de um ano para prestação de serviço por mais 10 anos. O valor do equipamento é 1 milhão e tem um custo anual de operação fixo de 10 mil. A prestação de serviço é cobrada por dia e o valor do dia líquido de custos variáveis de operação nos 10 anos é R$ 800. Ao final dos 10 anos, o equipamento será vendido como sucata. Considere que o equipamento com 10 anos de uso vale 200 mil. Tá? Assuma que esse recebimento ocorre no ano 10. Tá? Então, o que você quer saber aqui? Você quer calcular o valor presente e líquido e a taxa interna de retorno. Tá? E depois você quer saber, mais detalhadamente aqui, está assumindo que você presta serviço 170 dias por ano, e aí uma pergunta que surge é quantos dias de serviço por ano ele precisaria prestar para que a taxa interna de retorno seja 10%. Tá? Então, dentro do estudo de caso do food truck, você vai ter esse problema. Você vai comprar o equipamento do food truck e você está assumindo naquele projeto lá que você vai vender ele daqui a 5 anos. Só que vai perder valor, ele vai se depreciar. E um detalhe importante da análise de investimento, que essa depreciação, você fala, mas como é que calcula a depreciação? A depreciação está aí, você comprar por um valor e vender por um mais baixo. Eu falo, mas na contabilidade a gente não lança a depreciação? Lança, mas é um outro tipo de situação. A contabilidade, que você vai aprender depois em curso aqui, ela é uma forma de você registrar os valores da operação da empresa para fins diversos. Um fim importante é você calcular o chamado lucro contábil, que não necessariamente é o teu lucro efetivo que você vai ter dentro do teu fluxo de caixa. Tá? Mas é um lucro que é calculado de uma maneira padronizada para efeito, principalmente, de você pagar imposto. Imposto ele incide sobre esse lucro contábil. Então, muito da contabilidade ela serve para você poder informar uma série de coisas de uma maneira padronizada, e uma das coisas importantes é você calcular o imposto da forma padronizada. Aquele tipo de informação que tem na contabilidade, ele precisa ser trabalhado de uma forma a poder te oferecer as informações que realmente alteram o seu fluxo de caixa, que são aquelas usadas na análise de investimento. Então, quando você está trabalhando com análise de investimento, você só considera aquilo que entra e sai do seu fluxo de caixa, e não valores teóricos que supostamente são lançados na contabilidade aqui. Então, veja, nesse caso, vamos pegar aqui só para a gente finalizar, o que estaria acontecendo nesse problema aqui. Então, veja, aqui está mais fácil, né? O que a gente vai precisar? Está aqui os valores, custo anual, dia de operações, etc, etc. Então, veja, o que a gente vai ter que fazer? Transferir investimento para cá, período zero. Por ano, né? O primeiro ano aqui, você vai já 10 mil e assim por diante, todos os anos. E temos que calcular a receita nossa. Então, já tem isso aqui, calcular, tá? Você vai ver lá a receita. Só que o que vai acontecer? Quando chegar no último período, você vai ter o recebimento da venda da sua sucata. É uma receita que você vai ter. Ele está entrando aqui. Fluxo de caixa. E achou o valor presente líquido, taxa interna de retorno 5%. Que tipo de análise nós estamos fazendo aqui? Usando valores reais aqui. Perceba que aqui eu não estou mudando o valor, né, da sua receita que você está recebendo diariamente pelo aluguel do equipamento aqui por dia. Estou considerando que era até 800. Olha, no mundo real, o que vai acontecer? Nominalmente vai crescer com a inflação. Agora, para você não precisar colocar a inflação na tua análise, você faz a análise em termos reais. E a pergunta que vai surgir no final é exatamente essa. Qual teria que ser o número de dias de operação que faz
de fato, a taxa interna de retorno, que nesse caso aqui ela é 6%, 6,7% aproximadamente, ela passa para 10%. O que você podia usar aqui para achar isso? Você pode ficar mudando aqui. Aqui, vai passar 180. Subiu. Mas se você quer fazer um negócio mais técnico, o que você pode fazer? O que o Excel te dá de recursos para você poder atingir meta? Então, o que eu vou fazer aqui? O que eu posso fazer aqui? Eu posso vir no meu atingir meta. Aqui. Aqui, teste, fica meio escondido aqui. Atingir meta. Essa célula aqui, eu quero que vá para 10%, 0,10, alternando que célula? Dias. Então, aqui, chegou aproximadamente a 995. Veja que não é, você lembra que não é exato aqui, não é numérico aqui. Então, aproximadamente, aqui de novo aqui, deixa eu fazer de novo aqui. Aqui e aqui. Ok, daqui, tá? Aproximadamente, ele está te dando aqui, em torno aqui de 200. Botar aqui 200, você não vai ter 199. Botar o 200 aqui, você vai chegar, então, no 201 aqui. Veja que às vezes ele mesmo não é tão inteligente quanto deveria ser. Tá 200 aproximadamente. Tá? Então, veja, se o cara quiser aqui, ele fala, não sei direito quantos dias eu vou alugar, mas, vou ver quanto que eu preciso para chegar em 10%, que seria, de repente, uma taxa que ele considera adequada.